Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aí do canal Reação Saudável. Vamos falar hoje sobre as mentiras que sua amiga pensa que sabe sobre os alimentos saudáveis. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Regiane, nutricionista do movimento aí Reação Saudável. E vamos falar um pouquinho aí sobre essas mentiras. Já perguntou aí, já escutou alguém falando, uma amiga, numa academia, e você escuta as pessoas falando sobre algum alimento específico, isso é bom, isso não é bom, né? O que devemos comer, o que não devemos comer. Uma das mais, assim, que eu escuto bastante, que me perguntam bastante, são sobre as barrinhas de cereais, são sobre as granolas, né? Então, são alimentos ditos muito saudáveis, que para estar fazendo lanchinhos, ou mesmo para estar incluindo aí no café da manhã, né? Se a gente for ver, até para crianças, ultimamente está se usando muito nas lancheiras aí, nas barrinhas, né? Só que se a gente parar para olhar, a gente vai ver que a maioria é açúcar. Como assim, né? Como que um alimento dito saudável, um cereal, pode ter tanto açúcar na composição, né? A gente sabe que uma das coisas, quando a gente pensa, do que foi vendido sobre as barrinhas de cereais seriam as fibras, né? Então a gente tem que ir lá e olhar nesses ingredientes e ver se tem fibra realmente, né? A gente precisa ver se tem a fibra. A gente precisa aprender a ver os ingredientes, precisa olhar a lista de ingredientes, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui de um cereal, de uma granola comprada, e eu vou passar também, então a gente tem aí a granola da Nutri, tá? Então tem uma receita aí, uma indicação para você mesmo estar montando a sua granola, né? E aí você tem essa granola mais saudável e que é mesmo fonte de fibras, tá? Eu vou estar passando aí para vocês. E aí eu vou tem a lista de ingredientes, a gente pode até, deixa nos comentários aí se vocês têm interesse, eu posso estar gravando um vídeo aí para estar mostrando como que eu faço a minha granola, tá? Separando tudo certinho os ingredientes e mostrando como que fica a granola da Nutri, tá bom? A gente tem que ficar de olho nos ingredientes, porque nem sempre está escrito só açúcar, tá? Então, eu estou listando aí para vocês o que a gente tem que ficar de olho na lista de ingredientes. Então, uma das dicas aí que eu já dei sobre um outro post falando sobre os industrializados, sobre a lista de ingredientes, é que o ingrediente que mais tem, ele vem por ordem, o alimento vem por ordem decrescente. Então, o que mais tem é o primeiro ingrediente, né? Então, a gente tem que ficar muito de olho nos açúcares, frutose, glicose. Hoje em dia eles estão usando muito xarope, então vem como xarope mesmo de milho, xarope de glicose, xarope de cereais, né? Então é o açúcar aí com nomes que a gente não conhece, né? Então um nome que a gente não está acostumado a ver aí. Açúcar invertido, açúcar mascavo, açúcar orgânico, melaço, a própria glicose, frutose, são meios que eles utilizam para adoçar os alimentos industrializados, deixar ele mais atraente, aí, né? Cada vez mais atraente, cada vez mais com o paladar do doce mesmo, né? Então a gente tem que ficar muito de olho aí nessa lista de ingredientes, né? A gente tem que, então na lista que eu vou estar passando aí dos ingredientes, que tem a granola da Nutri, na realidade a gente vai estar usando aveia em flocos, né? A gente vai estar usando castanhas, nozes, ou mesmo castanha do Pará, castanha pecan, amêndoas. A gente pode escolher a que tiver mais
conta aí. Pode escolher aquelas partidas, porque vai ficar picadinha mesmo dentro da granola, né? Sementes variadas, pode ser de girassol, pode ser de abóbora, pode ser de gergelim, coco seco, ralado. Frutas variadas, então pode ser a uva passa, pode ser damasco, né? Para estar dando aquele sabor de fruta, de dar sabor adocicado. Canela em pó é muito bom, para dar um gostinho aí. O mel, se quiser adoçar, né? E o óleo de coco, para dar um pouco de liga também nessa granola, para ela ficar mais, não ficar tão seca. Né? Então a gente usa o óleo de coco e usa o mel também para estar aquecendo um pouco. E aí a gente põe o forno para aquecer, tudo, para dar aquela crocância no sabor aí dos ingredientes, tá? Eu mostro aqui para vocês hoje a granola. Eu tampei a marca aqui, ainda não vou mostrar muitas marcas, mas mais pra frente a gente vai bater pesado aí. E a gente vai mostrar quais são as verdadeiras marcas que a gente pode estar utilizando, tá? Então eu vou estar indicando mais pra frente aí, falando as que não prestam também. Eu quero a ajuda de vocês aí pra isso, tá bom? Mas hoje, como eu estou iniciando aí, falando um pouquinho sobre cada um deles, eu nem vou ter todos os produtos aqui, de tudo que a gente vai estar listando, das 10 mentiras aí. Então eu deixei esse exemplo aqui que a gente está vendo. Então é uma granola integral, uma câmera vai estar invertida, é uma granola tradicional, tá? E eu vou estar lendo para vocês o ingrediente que ela tem, tá? Então, aveia em flocos. Ó, aqui vai estar invertido, então acho que não vai ficar legal para vocês lerem, tá? Mas eu vou estar lendo que é mais fácil. Aveia em flocos, ok? Xarope de cereais, já entra um poder de adoçante aí, né? De adocicar o alimento. Então, o segundo ingrediente é xarope de cereais. O terceiro, açúcar mascavo. O quarto, açúcar orgânico. O quinto, melado de cana. Então, ó, o primeiro é aveia em flocos. Ok, né? Tem fonte de fibras e é o que a gente vai estar usando na nossa também. Mas aí, xarope de cereais, açúcar mascavo, açúcar orgânico e melado de cana. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Os 4 ingredientes, entre os 5 primeiros ingredientes, 4 são açúcares, né? Então, aí é que a gente fala que a indústria peca nesse sentido. Ela induz, ela mostra cada vez mais o que ela tem, o poder de adoçar os alimentos para a pessoa gostar do alimento doce. É uma delícia, né? Quanto mais doce, o pessoal vai viciando cada vez mais. Enfim, aí depois vem flocos de cereais, 3 grãos, uva passa, ok, flocos de cevada, ok, flocos de centeio, ok, flocos de trigo, ok, flocos de milho, farinha de trigo integral, já vai uma farinha de trigo que não teria necessidade, né? Na nossa não vai ter, na granola da Nutri não vai ter farinha. Amido de milho, né, que também é uma farinha branca. Flocos de arroz sem açúcar. Fibra de trigo, agora eles estão arrumando, ó, flocos de arroz é sem açúcar. Fibra de trigo, germe de trigo, semente de linhaça, extrato de soja integral, coco ralado desidratado, maltodestrina, outro açúcar, gente, é muito açúcar. Óleo vegetal, que também não seria o mais indicado, nossa, não vai ter óleo vegetal, é só óleo de coco. Proteína texturizada de soja, então é uma granola, eles colocaram soja 2 vezes. Tanto a proteína de soja aqui, quanto... Cadê? Extrato de soja integral. Então tem extrato de soja integral e proteína texturizada de soja. Aí vem aroma idêntico e natural de baunilha e antioxidante de ácido cítrico. Tá? Então, assim, são muitos açúcares. E aí, se a gente for para a lista da tabela de fibra alimentar, são 3,2 gramas de fibra. Tá? E de carboidrato, 28 gramas, em 40 gramas do produto. Tá? E geralmente as pessoas abrem uma pontinha aqui
e jogam. Elas nem sabem o quanto elas estão usando, tá? Nós temos aqui na embalagem 230 gramas. Então, é bastante quantidade de carboidratos. Então, isso a gente vai estar falando bem aí, tá bom? Aí, a gente pode estar passando para o outro item, então. Então, a gente já deu uma boa explicada da granola. A granola, a barrinha de cereal é a mesma coisa, tá? Por isso que tá as duas juntas. Barrinha de cereal e granola. Porque a barrinha de cereal, qual que é a diferença? Ela é feita no forno também, só que aí tem um pouquinho mais de liga, às vezes é um pouquinho mais de óleo, de uma gordura aí, para estar fazendo ela mais, um pouquinho mais de mel, para estar fazendo ela com barrinha, e a gente pode estar cortando para estar fazendo a barrinha. Então as barrinhas também vendidas são as mesmas coisas, a gente tem que olhar nos ingredientes e ver a quantidade de açúcar que tem e de fibras. Barrinha de cereal deveria ter mais fontes de fibra do que de açúcares, né? E aí a gente passa para outra mentira, que é o suco de caixinha, né? Então o suco de caixinha nem tem muito o que ficar explicando. Na realidade, é a quantidade que eles usam de açúcares e também de sódio, tá? Então geralmente esses sucos de caixinha tem mais fontes de sódio aí. Então a gente tem que ficar de olho para quanto que tem de açúcar num suco, né? Então também na lista de ingredientes, dá uma olhadinha lá e vê, fora a quantidade de corantes artificiais, aromas artificiais, né? Então nada como o suco integral, a boa fruta, né? Melhor ainda a fonte da fibra. Se conseguir comer a fruta é muito melhor. Então a gente sempre fala que o suco é uma saída quando a gente não tem a possibilidade aí de estar comendo a fruta, né? Às vezes para estar facilitando, para ser mais rápido, ou mesmo para estar suprindo aquela necessidade de líquido, coisas mais numa festa, né, num aniversário, coisas assim. Mas no dia a dia, a fruta é muito melhor, do jeito que foi mandada, do jeito que a fruta foi dada aí para nós, né? Então a fruta mesmo, mastigar e ter toda essa contato com as fibras, com todas as vitaminas e minerais, tá? Então o suco sempre perde um pouco, fora que as fibras vai ser uma boa parte, vai ser perdida, e as vitaminas também, tá bom? Então dou sempre preferência para as frutas aí. E quando for usar suco da própria fruta ou suco integral, aqueles que vendem aqui sem adição de açúcar, sem adição de corantes artificiais e aromas também, tá bom? A gente passa para a terceira mentira, então, que seria o peito de peru, né? Então, há pouco tempo aí, né, até há pouco tempo atrás, e ainda hoje algumas pessoas acham que o peito de peru é saudável, né? Ele entra nas dietas aí como sendo uma fonte de boa proteína, né? Sendo que na realidade a gente sabe que ele é um embutido, como a mortadela, como presunto, né? Salsichas, linguiças. Ele é um embutido, então ali de peito de peru a gente sabe que tem bem pouco, utiliza-se muitas peles, restos de gordura, e corantes artificiais, fora sódio, né, o sal em excesso e os vários tipos de conservantes aí que a gente tem, principalmente os nitritos e nitratos, que a gente tem aí vários estudos mostrando a relação desses conservantes usados nos embutidos com a incidência de aumento de câncer. Tá bom? É lógico que é com o consumo excessivo e ao longo do tempo. Eu sempre gosto de falar, né? Então na granola eu falei que vai ter granola da Nutri, que é os ingredientes que você vai montar a sua granola. No suco, a preferência das frutas, eu sempre gosto de falar o que não é legal e o que é legal está substituindo, o que você deve usar no lugar, né? Então, no caso do peito do peru, a gente tem o próprio ovo, uma fonte de proteína boa, o próprio atum, né? O enlatado não seria tão indicado, mas é melhor do que a fonte de embutidos, que vai ter mais conservantes aí.
a própria carne, se for, lógico, se for um frango caipira, se for um frango mais caseiro aí, né, que não tenha tanto aquele crescimento acelerado, né, que a gente tem na indústria hoje em dia, na indústria principalmente dos frangos. Se for aquela alimentação mais natural, melhor, né, para quem está perto, para quem está no interior, acaba sendo mais fácil aí ter a fonte desses alimentos mais naturais, né. Então, uma carne mesmo, um bife, um filé, o próprio ovo, né, aquele rosbife caseiro. Então, são várias opções que a gente pode estar usando no lugar do peito de peru, tá bom? A quarta mentira é o cane, que é aquele, esse não tem tanto, não é tão usado assim, mas ele, se a gente for ler a lista de ingredientes que tem naquele cane, que é carne de siri, deveria ser só a carne de siri, né? Então a gente tem o exemplo surimi, que é a polpa da melusa, entra como primeiro ingrediente, e depois vem água, amido, óleo vegetal, clara de ovo, sal, aí vem sorbitol, com os números MS 420, açúcar, flavorizante, essência natural de caranguejo. Então, assim, siri deveria ser uma carne de siri, ele é feito de peixe e tem aroma, essência de caranguejo, para ter o aroma ali. Glutamato monossódico, que é um ingrediente muito utilizado na indústria, porque ele conserva, né, ele é um sal aí, e ele dilata as papilas gustativas, a gente sente mais o sabor dos alimentos e pede cada vez mais sal nesse alimento. Né? Então, ele ativa as papilas gustativas para sentir mais o sabor do sal. Então, hoje, se você usa um pouquinho, amanhã você quer mais um pouquinho, está sentindo esse sabor. Né? Fora toda a parte de retenção que ele faz, de retenção de líquidos aí, que não é nada interessante. Tá? Os corantes, corante natural de conchinila, que é feito de um besouro, é feito de um animalzinho, de um inseto. Corante natural de páprica, polifosfato de sódio, e aí todos eles têm o NS 120, NS 166, todos aqueles códigos lá. Tá? Então, assim, nada, o pigmento é artificial, o aroma é artificial, então a gente tem vários ingredientes aí para não estar utilizando o cane também, que é dito aí como tão saudável aí na alimentação. Né? Então é uma massa tingida, na realidade. Né? E é uma massa tingida. E aí, para usar no lugar, lógico, são os peixes normais, né? Os frutos do mar aí, sem estar usando esses que são embutidos. Né? Então, eu estou escolhendo o peixe lá que você vai comer e sabendo lá o que você está comendo. Bem melhor do que comer esse processado. Bom? E aí, como quinta mentira, os empanados. Né? Nós temos os empanados de frango aí, principalmente, que são os nuggets. Né? Então, ele é um alimento utilizado na alimentação infantil hoje, coisa mais natural do mundo. Né? Então, ele é utilizado como mistura, como uma fonte de proteína na alimentação infantil, até nas escolas, infelizmente. Né? Então, ele é também uma massa, né? Ele usa um frango que eles fazem na indústria moído, e ele tem todos esses conservantes, corantes, que a gente cita nos embutidos também, feito com a gordura do frango, com a pele, e ainda vai aquela casquinha de farinha com ovo para fritar, né? Ou pode ser feito no forno, mas muitos ainda usam frito. Tá? Então, nada saudável. Nós temos como sexta mentira as sobremesas lácteas, né? Que são, na realidade, os iogurtes gregos da vida, os petit suisse, que são os iogurtes usados, danoninhos, né? Eu não tem como falar marca, né?
Então a gente tem aí esses alimentos que são usados para as crianças, principalmente, e esconde, na realidade, aquela ingestão, o antigo, aí, desde que o primeiro item que a gente começou, o açúcar usado em excesso, aí, em vez de fonte de proteína, que seria um iogurte bom, aí, de boa qualidade, ele tem uma quantidade excessiva de açúcares, né? Se a gente for ler um ingrediente de um iogurte, eu tenho aqui um exemplo, do iogurte light de morango, que agora light é vendido para criança, é vendido para quem está de dieta, é vendido para quem tem problema de saúde, enfim, para todos, né? Leite reconstituído, parcialmente desnatado, preparado de morango. Aí no preparado de morango vai morango, água, amido, que é para engrossar, mineral, cálcio, espessantes, goma xantana e goma guar, aromatizante, corante natural de carmim, entra de novo aquele corante que é do inseto lá, acidulante, ácido cítrico, conservador e edulcorante sucralose. Então nesse não tem açúcar. Esse que é o light, ele tem um adoçante que é a sucralose. Depois ele vem o xarope de açúcar, tá? Proteína concentrada de leite, soro de leite em pó, fermento lácteo, estabilizante, gelatina e edulcorante artificial sucralose. Então ele tem sucralose 2 vezes, porque ele tem no concentrado de morango, que é para dar corzinha lá, para ficar tudo bonitinho, com o sabor do morango. E ele tem também xarope de açúcar. Né? Então é bastante açúcar e o adoçante. O adoçante adoça muito mais que o açúcar, o poder adoçante dele é muito maior. Tá? Então vai ter uns posts aí que eu falo também sobre o adoçante. E aí, você acha que é uma opção boa de sobremesa láctea? Né? Fora a indicação aí de que a gente não deve dar nenhuma fonte de cálcio, que seria do leite, aí, para as crianças após o almoço. Para os adultos também, mas para a criança muito mais, porque a criança geralmente tem anemia no começo da introdução de alimentos, porque ela toma muito leite e acaba, às vezes, substituindo a alimentação por leite. Então, às vezes, muitas crianças apresentam anemia por falta de ferro mesmo, por falta de proteína e de carnes. Né? As crianças, às vezes, não aceitam a carne logo de início, aí, após a amamentação de 1 ano e meio, de 1 ano, às vezes, muitos, 2 anos, não comem ainda a quantidade de carne, necessidade de proteína que teriam, né? E essa oferta de iogurtes após a refeição, essa absorção da proteína, do ferro, ela é prejudicada, porque o cálcio ganha na absorção. Então, se a gente tem lá competindo no mesmo momento o cálcio e o ferro, né? Então o cálcio que seria do leite, a principal fonte aí do leite, a intenção de se tomar, e o ferro que seria da proteína. Né? Então o cálcio ganha e o ferro perde. Né? Então nunca a gente indica fontes proteicas de cálcio de leite após as refeições, tá? Sempre longe das refeições aí. E aí a gente põe também uma receita de iogurte caseiro, tá? Então mais pra frente a gente pode estar gravando também, pode estar deixando aí esse vídeo aí falando sobre o iogurte. Então o substituto aí seria o iogurte natural, né? O iogurte feito em casa aí, ou o iogurte comprado que tem que ter só ingrediente, o leite e o fermento lácteo, o lactobacillus, né? Aí como 7, mentira ainda, já estamos na 7ª, o leite de soja. Né? Ele é um alimento saudável, pode ser usado por pessoas alérgicas aí, né, que têm alergia ao leite, à lactose. E a gente tem que ficar de olho no cálcio, porque o leite de soja não tem a quantidade de cálcio que deveria ter, que deveria suprir a fonte de leite e de outros tipos de leite. Tá? Nós temos também os outros tipos de leite vegetais, como de arroz, de amêndoa, o próprio leite de coco. E aí ficar de olho na quantidade de açúcar, porque eles fizeram o leite de soja ficar gostoso. Né? Porque quem lembra do leite de soja que era servido nas escolas, meu Deus.
leite de soja era só a soja mesmo, né? Eles punham o chocolate, no caso, ou aquele morango lá, né? Aquele sabor de morango, pó de morango. E agora não, eles vendem começaram a vender industrializado e coloca sabores e coloca açúcar, ou no caso adoçante ultimamente, né? E ele fica doce, gostoso, muda totalmente o gosto, tem até frutas, né? Mas ele não é a fonte vegetal, só natural. Então entram os conservantes, os corantes, os açúcares, os adoçantes aí no meio, né? Então ele entra na mesma, mais ou menos, do suco de caixinha, né? Então ele entra na mesma categoria aí, dando atenção de não ser um alimento natural aí, tá bom? Então o leite de soja, se fosse aquele mesmo feito em casa, ou de fonte vegetal, de empresas que façam mesmo pensando no natural aí, que seja só soja, não com adição de açúcar e adoçantes e conservantes, tá? E aí a gente pode passar então para a 8ª mentira, que são os pães e bisnaguinhas aí, né? Então, quem aí já não viu, quem não faz o uso, ou uma amiga, ou uma cunhada, que oferece um pão bisnaguinha, né? Pão bisnaguinha para criança já é dito como normal, natural, né? E aí a gente vai parar para ler os ingredientes, do mesmo jeito que todos os outros, né? E aí a gente vê que, na realidade, se a gente for comparar esse pão comprado com um pão comum, com um pão caseiro, por exemplo, que deveriam ter apenas 4 ingredientes, que seria farinha, fermento, água e sal, né? Então, se a gente pegar uma bisnaguinha dessa, a gente vai ver que tem bastante aditivos aí para durar, né? Porque ele fica no saquinho, dura 10 dias, se não me engano, de 10 a 12 dias um pão daquele. Se a gente compra um pão francês, no outro dia ele já está duro, né? Ou mesmo um pão caseiro, se você deixar ele fora, se você deixar ele no saquinho, ele de 1 a 2 dias já não dá para comer. Pensar um pouco, parar para ler essa listinha de ingredientes aí da bisnaguinha, tem por que tá trocando um pão tão cheio de conservantes e corantes para dar para criança, principalmente, né? Então, por que o pão francês tá tão condenado aí, né? E aí, como outra mentira aí, os frozen de iogurte, né? Então ele tem a aparência do iogurte, só que eles são ditos com poucas gorduras aí, né? Que são feitos com pouca gordura, então é como se fosse um sorvete de iogurte, né? Essa palavra aí americana. E aí a gente tem foi feito um teste pelo Proteste em 2011, que analisou 8 lojas, essas que vendem esses sorvetes frozen de iogurte, né, que eles falam que é um sorvete mais saudável, feito com iogurte, e constatou-se que apenas uma usava a mesma bebida láctea, enquanto as outras misturavam um sorvete comum ou a base de um iogurte, tá? Então a gente tem que começar a se questionar mesmo, a perguntar qual é a diferença do que você está trocando, principalmente se a empresa parte para esse lado de falar que ela é saudável, né, de falar que o produto dela é mais saudável que o outro, por que é mais saudável que o outro? Né? Então se questionar mesmo, conhecer, perguntar, saber o que você está comendo, saber na realidade o que você está fazendo, a troca que você está fazendo, né? E como o 10º item aí para acabar, são os produtos lights e diets, né? Quem aí já não trocou um produto que consumia de forma natural e começou a optar pelo produto light ou diet, pensando no emagrecimento, pensando numa qualidade de vida melhor, ou pensando até em estar fazendo um tratamento aí, no caso de pessoas que não podem o açúcar, né, que seria o diet. Então, na realidade, seria isso. O alimento light ele tem menos algum ingrediente, menos porcentagem de algum ingrediente.
E o diet não pode ter o açúcar, que seria o que foi feito, na realidade, para as pessoas com problemas aí, de diabetes, né, que não podem estar ingerindo o açúcar aí, né, seriam os diets. E o light ficou para quem está fazendo, né, ficou conhecido para quem está fazendo um processo de emagrecimento, uma dieta. Então eles seriam menos valor calórico, geralmente eles tiram um pouco da gordura, geralmente o que mais se tira aí é da gordura mesmo. Só que a gente tem que ficar de olho, assim como todos os outros alimentos industrializados que a gente vai usar. O bom seria que a gente não usasse produtos industrializados, né? Então, quanto menos a gente conseguir, quanto mais a gente conseguir ficar longe desses produtos industrializados, melhor. Né? Mas a gente sabe que é difícil no dia a dia de correria, de rotina de trabalho, de estudo, é difícil ficar longe 100% dos industrializados. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber fazer essas escolhas, né? E saber essas mentiras que contam pra gente, que querem que a gente acredite. Né? Por isso que eu fiz esse post aí, esse artigo falando sobre isso, porque são várias dúvidas que me falam, são várias dúvidas que me trazem sobre esses ingredientes, sobre esses produtos aí, né? Então, a gente tem que ficar de olho mesmo nos ingredientes desse light e desse diet para saber se é melhor. Porque às vezes eles tiram a fonte de açúcar, mas acrescentam gordura, por exemplo, nos alimentos diet. Né? Então você pega um chocolate diet, eles tiram todo o açúcar e colocam mais gordura. Então não é uma boa troca para quem está querendo fazer algum processo de emagrecimento, ou que seja de qualidade de vida, para estar saindo desse paladar muito doce, né? Que é o que a gente mostra aí no Reação Saudável, que a gente tem que adaptar o nosso paladar ao alimento mais natural. Né? Então, é ficar de olho mesmo nessa lista de ingredientes. Então, no alimento light, ele vai ter menos de porcentagem aí, por volta de 25% menos de algum ingrediente, então, ou de açúcar ou de gordura, né? E aí, ele às vezes pode ser uma boa escolha, mas a gente tem que saber ficar de olho aí em tudo isso para estar escolhendo o melhor alimento. Tá? Então, tomar bastante cuidado com os produtos dietéticos, os produtos diet, né? Mesmo porque o adoçante ele deixa a pessoa com o paladar cada vez mais doce. Em vez de ela tirar o paladar do açúcar, ela fica cada vez mais com necessidade de estar ingerindo o alimento mais doce. Né? Então, ficar sempre de olho nesses ingredientes aí para saber se a escolha está sendo boa, tá bom? E aí, como mentira, uma extra aí, né? Que tem aí também que eu deixei pro finalzinho, é aquela parte de cerejas, né? As cerejas que vai no bolo, né? Que vai em cima do bolo, que vai nas confeitarias, para fazer doces aí de padaria, aqueles doces bem bonitos. Muitos deles, né, dessas cerejas, elas são feitas de chuchu, acreditem. Né? A cereja é bem mais cara, né, lógico. Então a indústria desenvolveu, ela faz as bolinhas lá, né, de chuchu, e usam um corante mesmo, usam aromas artificiais, e é feito de chuchu. Tá? Então, muitas das cerejas que vocês comeram aí no bolo podem ter sido feitas com chuchu. Tá? Não que o chuchu seja ruim, mas a cereja é fruta, o paladar já dela, a cor já é dela, o sabor já. E o chuchu eles vão acrescentar açúcar e corante para ficar da cor que eles querem. Né? Então, não. E fora que é uma enganação. Né? Então a gente termina aí com essa mentirinha aí, né? Extra, tá bom? Então, a gente, recapitulando aí, né, um resuminho de tudo que eu falei. Então a gente tem que a principal dica aí é ficar de olho nos ingredientes,
e saber o que você está comendo aí na realidade. Então, conferir os rótulos dos produtos mesmo, ler e saber. Não é só ver a tabelinha nutricional para saber se tem quantas calorias, ou para saber se tem carboidrato, ou para saber se tem gordura. É ver a lista de ingredientes e saber se você conhece aqueles ingredientes que estão ali. Tá bom? E aí, a gente termina aí falando para clicar em algum, você vai se inscrever se você gostou aí, dá um joinha, clica no botão aí para estar se inscrevendo e recebendo bastante orientações, dicas aí que a gente vai estar fazendo. E aí a gente pega, vai estar em algum canto, você faz a sua, deixa o seu contato aí para estar se inscrevendo. E a gente vai estar disponibilizando uma palestra falando aí sobre algum assunto mais interessante aí, mais crítico que vocês gostam bastante aí. E aí a gente pode estar fazendo essa palestra aí, falando especificamente de um assunto aí para você. Tá bom? Então, compartilhe esse post, se inscreva aí, passe aí para seus conhecidos, para aquelas pessoas que vocês gostam mesmo, e conte para elas mentiras aí, se elas se você não sabia de alguma delas aí, passe para os seus conhecidos aí. E podem comentar também, comente se vocês têm algum outro alimento que vocês saibam aí também que é bastante utilizado de forma enganada aí, né, que acha que é bom, mas acaba não sendo. Deixe no comentário se foi importante para você essas dicas, qual que você se surpreendeu mais de repente. Eu vou adorar saber aí o que vocês gostaram aí, o que vocês estão achando dessas dicas aí. Bom, e conte para as amigas se tiver a mentira aí que você estava pensando que era verdade. Tá bom? Então até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!